Seção 5 da Resolução da Sociedade em relação a um sócio. Artigo 1028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo, inciso 1, se o contrato dispuser diferentemente. Inciso 2, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Inciso 3, se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Artigo 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Artigo 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004, o seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave do cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo 1º. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo seus demais sócios suprirem o valor da cota. Parágrafo 2º. A cota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Artigo 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após averbada a resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Seção 6 da dissolução. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer, inciso 1, o vencimento do prazo de duração, salvo ser vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Inciso 2, o consenso unânime dos sócios. Inciso 3, a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado. Inciso 4, a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Inciso 5, a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4, caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no registro público de empresas mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado no que couber o disposto nos artigos 1113 a 1115 deste Código. Artigo 1034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios, quando, inciso 1, anulada a sua constituição, inciso 2, exaurido o fim social,
ou verificada a sua inexequibilidade. Artigo 1035. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Artigo 1036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial. Artigo 1037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 5 do artigo 1033, o Ministério Público, tão logo lhe comunique à autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade, se os administradores não o tiverem feito nos 30 dias seguintes à perda da autorização, ou se o sócio não houver exercido a faculdade assegurada pelo parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até que seja nomeada o liquidante. Artigo 1038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Parágrafo 1º. O liquidante pode ser destituído a todo tempo. Inciso 1. Se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios. Inciso 2. Em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa. Parágrafo 2º. A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no capítulo 9 deste subtítulo. Capítulo 2º. Da sociedade em nome coletivo. Artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo a todos os sócios solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste capítulo e no que seja omisso pelas do capítulo antecedente. Artigo 1041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Artigo 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes. Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando, inciso 1, a sociedade houver sido prorrogada tacitamente. Inciso 2. Tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. Artigo 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e se empresária, também pela declaração da falência.